Olá, queridos, graça e paz, muito bom dia. Vamos então para a nossa meditação do nosso devocional de hoje, dia 30 de 3 de 2026. E nós vamos para o verso 2 de Provérbios, capítulo 1, que diz assim: ó, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Hoje nós vamos ver como que Salomão começa a apresentar a sabedoria de Deus, aquilo que é a direção de Deus. E uma vez que a Bíblia nos fala que Salomão recebe a sabedoria, está dizendo que Salomão vai receber o verdadeiro sentido de direção da vida, o verdadeiro sentido de como existe o trilhar da funcionalidade das coisas conforme o olhar de Deus, conforme o querer de Deus. Então aqui fala que quando se recebe sabedoria, quando se recebe o entendimento, a prudência, como o Provérbios Salomão começa a dizer, existe uma razão. Deus não fez nada sem motivo, né? Não tem nada sem um motivo. Ninguém faz nada sem um porquê. A pessoa pode estar fazendo alguma coisa por detrás daquilo. Tem coisa e tem coisa. Por quê? Ninguém se move ou deixa de se mover simplesmente pelo fator de, me deu uma simples, uma ideia, uma vontade sem razão. Tudo tem, né, aquilo que é a estrutura interna, um histórico de vida e de realidade humana. E aqui a gente vê quando Salomão fala, olha, a sabedoria que Deus fez, o entendimento que Deus dá, a instrução que Deus tem, a prudência que Deus tem, ela não é simplesmente informativa para a gente ficar sabendo, né? Olha, eu tive informação de que a palavra de Deus é assim, de que Deus é muito bom, de que é muito maravilhoso as coisas de Deus, sabedoria de Deus, que bom. Não. Nós recebemos, Salomão diz aqui, essa sabedoria, essa palavra do entendimento por causa de uma estrutura anterior. Qual? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Ou seja, porque Deus nos lembra, representando aqui de uma forma ilustrativa, Salomão identificando, no último versículo de Provérbios gravado, nós vamos entender isso, identificando quem ele era, o que ele fazia, ele identificava qual era a sabedoria, porque a sabedoria ela é ligada ao destino de quem o indivíduo é. A sabedoria é ligada ao destino do que o indivíduo faz, daquilo que ele se envolve. Então, uma vez que, na forma ilustrativa, Salomão está definindo, eu sou rei e sou rei do povo de Deus. Ou seja, eu sou rei e vivo no ambiente, na estrutura, naquilo que é todo o lugar de cuidado que provém não só de forma humana, mas de Deus. Então, Salomão está dizendo aqui, uma vez que Deus me fez rei, e não só rei natural, rei diante dele, como todos nós, como a palavra diz, somos reis, e com os cuidados do estilo de Deus, referindo-se ao povo de Israel, todo o cuidado do modo de Deus. Então, Deus traz uma sabedoria, porque eu sou rei. Deus traz um entendimento, porque eu faço parte do reinado de Deus. Em outras palavras para nós, o versículo diz, para se conhecer a sabedoria. Por que temos que conhecer a sabedoria? Porque nós fomos escolhidos e não fomos escolhidos, somos. Se a gente se entregou a Deus, não é uma coisa que é para acontecer no futuro, a gente já é rei em Deus, rainha em Deus.
E muitas das vezes as questões elas deixam de trabalhar uma funcionalidade plena por causa exatamente da mente que não trabalha na exatidão da funcionalidade que Deus, da mentalidade de Deus que Deus diz. O mundo diz afora, não existe príncipe, não existe princesa, não existe rainha, não existe pessoa. A palavra de Deus nos diz que nós somos reis e rainhas diante dele. A gente não pode crer no que é o fracasso das obras humanas, da mentalidade humana. A gente tem que crer no que nós somos. É porque eu quero crer no melhor, ter mente positiva. Não, isso não funciona. O que funciona é o que Deus diz. Deus diz que você é rei. Deus diz que você é sacerdote. Deus diz que somos rainhas. Deus diz que somos sacerdotisas nele. Não só espiritualmente estamos oferecendo um trabalho, uma cooperação da palavra de Deus como sacerdotismo, mas como representante do melhor que Deus fez. Deus quer que a gente pense constantemente, olhe constantemente a vida como rei e como rainha, porque é o máximo da visão que Deus olhou e teve de nós, no plano que ele teve para nós. Ele nos planejou, ele nos organizou e ele decidiu que nós seríamos reis e rainhas nele. Então, a partir do momento que eu tenho que considerar minha vida, não é conforme eu olho, mas conforme Deus me olha. Se Deus me olha como rei, se Deus me olha como rainha, eu tenho que agir na presença de Deus, com a companhia de Deus, me considerando um rei, me considerando uma rainha. E a partir do momento que o indivíduo entende, o que Salomão está explicando como funciona o início e o decorrer de toda a sabedoria de Deus. Quando o indivíduo entende que ele é rei, quando o indivíduo entende que ele é escolhido por Deus, uma mulher entende que ela é rainha diante de Deus, ela vai agir definindo seus passos na orientação de Deus, se considerando rainha, mesma coisa o homem. Vai se considerar um rei e vai se considerar nos passos daquilo que faz, daquilo que promete, daquilo que cumpre, daquilo que fala, como um exercício diante da face de Deus como rei. E aí a sabedoria que a gente tem não se torna, a partir do momento que ele entende que ele é rei e rainha, apenas informação, mas ele vai receber sabedoria para se tornar rei. Ele vai receber o entendimento porque ele é rei. Tanto rei e rainha. Ou seja, aqui o verso 2, Salomão está dizendo, quando Deus dá a sabedoria, quando ele trouxe a palavra dele, quando ele enviou para o reinado da terra, para o reino desse planeta, a palavra de Deus, do Espírito de Deus, foi para preparar-nos como reis na face de Deus. Foi para prepararmos como rainha na face de Deus. Então, para se conhecer a sabedoria, é preciso se considerar antes um rei. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, é preciso se considerar antes uma rainha. Aí nós começamos a abraçar o conhecimento de Deus conforme toda a qualidade que Ele quer. Para se entender as palavras da prudência, é necessário receber de Deus a aceitação, aceitar-se como rei, aceitar-se como rainha. E aí diz aqui, através disso nós conhecemos a sabedoria, o modo que Deus tem da parte das razões dele em tudo que a gente faz. E nisso nós temos instrução de como agir em cada detalhe. E começamos a entender o que é a direção de prudência.
Então, prudência é algo como você é cuidadoso em todas as áreas. Você não deixa uma área faltando. A prudência, ela vem com quem tem vontade de ser um rei. A prudência, ela vem com quem tem vontade de ser rainha. Se não existe vontade, se não existe interesse, se não existe consideração na mentalidade contínua de que Deus está te enxergando como um rei, Deus está te enxergando como uma rainha, como é que você está definindo as coisas? Se essa preocupação, não, eu não sou rei, não sou rainha, não vou pensar nisso, não quero pensar dessa forma, acaba se desviando o verdadeiro interesse da prudência. O verdadeiro rei, uma verdadeira rainha, ela persegue a prudência para andar realmente em todo o modo de Deus. Então, o sentido da vida qual é? O que Deus está falando aqui? O sentido da vida não é a gente ter as posses apenas nessa terra, ter as coisas, a gente se mantém sim, mas é ser cheio de uma preparação como um rei, cheio de uma preparação como uma rainha, para quê? Para viver não só os dias nesta terra, mas o reinado de Deus que é eterno. E o reinado de Deus, ele é uma preparação para a gente viver na eternidade com Ele. E lá, Jesus nos diz, temos muitos lugares para reinar com Ele. Lugares pode ser significado como planetas, ambientes, nós vamos reinar, nós vamos definir, nós vamos exercer o cuidado que Deus teve e nos ensinou aqui na Terra, pela sua sabedoria, em treinamento, vamos exercer esse treinamento no reinado que nós estivemos. Então, estamos para receber a sabedoria de Deus para ser um rei. Ela só funciona se a gente está querendo ser rei de verdade. Se a gente não quer ser uma rainha, um rei de verdade de Deus, a sabedoria dele ela vai vir à nossa vida, vai se transformar apenas uma informação. Porque falta o considerar do indivíduo com ele mesmo, de quem ele já é, considerado por Deus, e agir adequadamente com aquilo que ele já é diante de Deus. Ok? Então, o segredo para conhecer sabedoria é saber que Deus já te olha como rei, para ter a instrução e entender as palavras da prudência e gostar de ser prudente, gostar de ser cuidadoso, como estamos vendo essa linha que o Espírito Santo vem falando sobre querer manter, isso tudo vem do indivíduo considerar-se como rei. Se ele não se considera, os olhos espirituais dele para ser sábios são perdidos. Ele é sábio de uma forma humana a ponto de, diante de Deus, ainda tem uma direção maior, mais específica que Deus está aguardando. Ok? Então aqui a gente vê que as portas para a sabedoria, do entendimento de Deus, é a gente se considerar rei no Senhor, rainha no Senhor. E quando a gente considera isso, além da gente se olhar de forma com amplitude desde os céus, a gente começa a escolher para nós o que é bom, o que é louvável, o que é agradável. Começamos a construir em nós edificações realmente daquilo que é saudável para a nossa vida e do que a palavra de Deus que é do melhor para nós, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, um forte abraço e até mais.